Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro dos médiuns. É o manual do médium, é o manual daqueles que querem ter contato, na verdade, não só daqueles que querem participar de reunião mediúnica. Todo espírito, ele tem um dever de conhecer a mediunidade. E qual o livro que vai nos dar todo o material? O livro dos médiuns. Então, é uma alegria. Vamos envolver a nossa querida amiga Aramita, que vai fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois vamos dar continuidade. Na verdade, hoje nós vamos iniciar o capítulo 21, intitulado Influência do Meio. Nós estudamos a influência moral do médium, agora nós vamos estudar a influência do meio, local e o grupo que o médium está inserido, ok? Vamos orar? Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo, pela vida, pelo trabalho, pelas bênçãos que temos recebido. Queremos te pedir para que tu ampares e que chegue ao conhecimento dos que te desconhecem, dos que sofrem, dos que penam por essa vida de dor em dor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender as palavras deste livro que horas vamos estudar, para que possamos levar a tua mensagem, o teu conhecimento e principalmente, Senhor, para quem sofre, que a vida não acaba, que o corpo não é nada, que já vivemos e sobreviveremos a ele, que o que estamos passando no momento é apenas um interlúdio pequeno de uma vida eterna. Ajuda-nos, porque às vezes falhamos, caímos e duvidamos disso. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, influência do meio, capítulo 21. Nós temos aqui algumas questões que o professor Allan Kardec vai realizar e são maravilhosas. E logo depois ele mesmo irá fazer os comentários. Item 231, pergunta de número 1. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Então, o meio é o grupo e a instituição, tá? Vamos falar aqui da instituição e do grupo. Então, a pergunta que ele faz: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações, sobre as comunicações? Resposta: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto para o bem ou para o mal. Então, olha só. Então, olha o meio aqui influenciando. Então, influencia? Influencia. A pergunta que eu tenho que fazer é: que tipo de espíritos influenciam para o mal? Que tipo de espíritos influenciam para o mal? Que tipos? Espíritos maus. Eles incentivam a fazer o mal, eles inspiram a fazer o mal. Então aí eu faço uma nova pergunta: e por que espíritos maus estão me influenciando? Porque eu estou em sintonia. São espíritos afins que eu comungo desse ideal, porque fui eu que os atraí, tá? Então, para todas as instituições, se um grupo se reúne e evoca os espíritos para fazerem um mal, eles terão espíritos que irão inspirá-los para o mal.
Se é um grupo de pessoas que buscam o bem, terão espíritos para inspirá-los ao bem. Ficou claro isso? Diz quem tu és e eu te direi quem são tuas companhias. Entende? Espirituais. Ficou claro isso aí? Tá? Então a pergunta é: o meio em que acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta: todos os espíritos que cercam o médium vão influenciar, ajudam, para o bem ou para o mal. Kardec fez a pergunta de número 2. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado? Quem é o espírito encarnado? O médium. Que lhes serve de intérprete e dos que o cercam. Então agora ele jogou a responsabilidade. O espírito superior não poderia, o espírito superior não pode vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que cercam. Então eu tenho aqui um médium, carrega lá sua má vontade, e ele tem também espíritos que o assessoram que também não são muito bons. Aí ele pergunta: o espírito superior não poderia atuar sobre tudo isso, superar isso, vencer isso? Resposta: sim. Sim. Lembra do livro Há 2000 anos? Lembra de quem? Araxes. Você tem noção o grupo de espíritos que trabalhava com Araxes? Eram espíritos bons. Primeiro que Araxes cobrava. Ele vivia daquilo. E para ganhar dinheiro, ele fazia qualquer perversidade. E não usaram ele naquele momento para passar o recado para... Tanto para a Aurélia quanto para o... Foi o Tarquino, o Giora, exatamente, Saul. Porque tanto para a Aurélia que queria destruir, quanto para o Saul. Interessante, porque os dois foram para atingir o mesmo casal, né? Que era o Plínio e a Flávia. Era, porque a Aurélia queria o Plínio e o Saul queria a Flavinha. E 2 vezes, a Mita está aqui nos recordando, tinha 2 vezes o médium ali, os espíritos nobres se sobressaíram e passaram o recado, dizendo que eles não deveriam dar continuidade àquela ideia, né? Não deveria fazer isso, né, Vera? Então, olha só. Sim, quando julgam conveniente e conforme a intenção das pessoas que se dirigem a eles. Então aí a gente pega, mas tia, nem a Aurélia e nem o Saul se dirigiram a esses espíritos nobres. Mas a gente vê aí a assistência da espiritualidade para interferir realmente, orientando realmente ali dentro do livre-arbítrio deles. É aquilo que a gente diz: tia, a gente tem que passar por determinadas situações? Não, a gente não tem que passar. Tudo poderia ser diferente. É obrigatório a gente viver uma guerra que a gente está vivendo agora, os nossos irmãos russos? Não é. É o livre-arbítrio. Poderia mudar? Poderia. Tudo na vida da gente está nas nossas mãos. Hoje é um dia que começou. Como é que eu vou viver esse dia? Eu posso viver reclamando, eu posso viver me maldizendo, eu posso viver trancado, eu posso viver chorando. São as minhas escolhas. Então a pergunta que eu tenho que fazer: qual é a minha escolha? O que eu escolho para a minha vida? O que eu escolhi para a minha vida? O que eu quero da minha vida? Então ele diz: quando julgam conveniente, conforme a intenção das pessoas que se dirigem a eles. Então, por exemplo, vamos supor que a Carla procure uma instituição dessa e lá não há boa intenção lá, vaidade, orgulho, mas existe um médium. Mas a intenção da Carla é muito boa, a intenção dela é muito boa. Então, devido à bondade dela,
a bondade e espíritos nobres utilizam aqueles irmãos. Se for merecedora. Se for merecedora. Então, quando o julgam conveniente, conforme a intenção das pessoas que se dirigem a elas. Já o dissemos. Os espíritos mais elevados podem, às vezes, comunicar-se, graças a um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio. Mas, porém, entretanto, todavia, então, estes quem? Os médios se conservam completamente o que? Estranho. O Araxes, por um acaso, teve plena, não só consciência, mas assim, tô de acordo com tudo? Não estava. Nenhuma compreensão do que estava sendo dito. Ficou claro essa questão número 2? Deu pra gente entender lá, aí no ticadinho do jaraqui? A gente vai esmiuçando, né? E o próprio Araxes diz que eles mandam, que aí ele deu o recado. E também, assim, para saber que, por exemplo, a Aurélia foi lá para aquela consulta, e ela também não está sozinha. Alguém diz, olha, dá uma orientação, a gente nunca está só, nunca estamos abandonados. Então, de uma certa forma, ela recebe uma orientação. E nós tivemos também no livro 50 anos depois, com Célia, quem foi que foi buscar para destruir a separação? A Plotina, isso. Buscou Plotina para cá. E aí, o que a Plotina falou? O que o espírito falou através de Plotina? Que talvez não conseguisse porque tinha um anjo. Quem era o anjo? Célia. E que ela nem sabia se o anjo estava encarnado ou desencarnado. Ela nem sabia se o anjo estava encarnado ou desencarnado. Olha só o meio aí da espiritualidade. E realmente não aconteceu, né? Ela acabou assumindo a responsabilidade. Ela foi ao sacrifício. Questão de número 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Olha só. Os espíritos superiores procuram, ou seja, se ocupam em encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Porque dentro do movimento espírita, por falta de estudo, muitos irmãos nossos acham que o fato de estar fazendo uma reunião mediúnica dentro da casa espírita, que isso já garante que é uma reunião séria e que estão completamente protegidos. Vamos já ver aqui isso. Então segura aí essa nossa fala. Resposta. Então, os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Resposta. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Vai falar e ninguém vai ouvir. Olha, às vezes a gente no dia a dia, ou na vida profissional ou na vida doméstica, você chama a criatura e explica. Olha, você vai em tal canto, faça assim, assim, assim. Olha, você vai fazer esse serviço dentro de casa? É assim, assim, assim. Porque é a forma realmente para que evite um mal maior. A pessoa fez tudo o contrário, como se não tivesse ouvido uma orientação. E aí? O que você, como orientador, o que vai na sua cabeça? Não vou dizer mais, porque não adianta. Você fala, a pessoa não escuta, você fala, a pessoa não escuta, você fala, você desiste. É igual quando a gente faz diálogo fraterno, faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No 10º não tem mais o que falar. A gente vai repetir. Então, você acha que esses espíritos superiores vão se predispor a ir para um lugar que eles não serão ouvidos? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabe que a presença deles é inútil. Inútil. Nos meios pouco instruídos, presta atenção, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade. Ele já diz vamos, ele está se colocando numa condição de espírito superior. E ele diz, olha, o povo não tem desenvolvimento intelectual, mas tem o quê? Boa vontade. Eu não
estou falando de instrução. Exatamente, não estou falando de instrução. Ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Mas vamos lá. Não vamos, porém, aos meios instruídos. E lembra que ele está falando aqui? Nós estamos falando da Paris Luz, lembra? Aonde está ali envolvidos os intelectuais, né? O ápice dos intelectuais. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios, é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos, né? Manifestações físicas. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Chamar atenção, isso é com eles. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Sejam humilhados. Ficou claro, gente, aí? Então, os espíritos superiores comparecem a reuniões que não são sérias. Reuniões fúteis. E naquela época, então, o povo se reunia para ver a mesa balançar, a cadeira balançar, faziam perguntas desnecessárias. Tinha aí hoje no movimento, teria reunião fúteis? Claro que teria. Qual é a intenção do grupo? Qual o propósito? Porque tem muita gente que vai para a reunião mediúnica, gente, por mera curiosidade. Tem pessoas que adoram o fenômeno, só isso. Tem pessoas que vão para a reunião mediúnica por pura vaidade e sai de lá se sentindo superior. A cúpula da reunião mediúnica. Ele frisa bem isso, que não é intelectualidade. Não é intelectualidade. Tia, isso quer dizer o quê? Porque algumas pessoas pegam isso, sabe, Aramita? E dizem assim, não, eu já ouvi. Não precisa estudar, precisa só fazer a caridade. Quem muito estuda não faz a caridade. O que a gente aprendeu no livro dos médios? Que esse aqui é o manual dos médios. Como é que eu vou viver uma ciência sem conhecer a ciência? Isso é uma ciência espírita. Ele está falando dessa intelectualidade acadêmica que movimenta a vaidade do homem. Não é desse aprender espiritismo, isso a gente tem que aprender. Ele está aqui, esse espírito superior está dizendo que desenvolver a intelectualidade não é importante? Não, ele só está querendo dizer que isso não é a azeitona da empada, que isso não é algo indispensável. Já aprendemos que é muito bom quando o médium tem um bom vocabulário, um bom conhecimento, ele oferece um instrumento mais equipado. Mas se ele tem tudo isso e é uma pessoa sórdida, eles não vão ficar. E essa pergunta aí volta para falar que assim, espiritismo não é só para gente instruída, que tem diploma, que tem nível acadêmico. E ele diz aqui meio instruído e meio sem instrução a gente vai. E esse aqui vem bem depois da influência moral do médium, né? Exatamente. Que é esse o cuidado que nós temos que ter dentro do movimento espírita, para que a gente não venha a elitizar a doutrina. Por isso esse cuidado, eu vou bater sempre nessa tecla. Palestrante espírita, quem que vai palestrar? É o espírita ou é o profissional? Espírita. É o espírita. Qual é o currículo que tem que ser dito? É do profissional ou do espírita? Do espírita. E isso não existia. Eu já temos 30 anos, né, Aramita? E quando nós começamos lá atrás, tinha esses congressos, não congresso desse tipo que tem hoje, cheio de rococó, mas tinha as palestras, e eram palestrantes que vinham de fora, e eu me recordo, nosso irmão Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, vem palestrar pra gente, pronto. Nosso irmão Divaldo Franco vem palestrar pra... Nossa irmã Sueli Calda Schubert, do Rio de Janeiro, vem palestrar pra gente. Nosso irmão Richard Simonetti vem para... Pronto, acabou. É de Juiz de Fora, desculpa, ela está me corrigindo. Juiz de Fora, Sueli. Então a gente para pensar. Aí, de um determinado momento para cá, e foi depois da desencarnação de Chico, vale recordar isso, começaram esses congressos caríssimos, profissionais mesmo, que se tornou um comércio. Você vai para um congresso profissional, o nosso espírita é igualzinho, com direito a crachá e tudo. Crachá, sacolinha, bloquinho, caneta, que depois a gente quer se livrar desse monte de troço.
E aí começaram os títulos. Fulano de tal, doutor nisso, doutor naquilo. Vaidade das vaidades. Então, temos que tirar isso, senão nós vamos perder o cristianismo dentro da doutrina espírita. Tá? Então, estejamos nós muito atentos. Eu me recordo, e isso estava vindo para tudo quanto é lugar, porque basta um começar e todo mundo copia. É impressionante como nós temos uma tendência de copiar o errado e abrir mão da obra básica. Aí uma vez me chamaram para uma palestra, você pode mandar o seu currículo? Evangelizadora, coordenadora do EOS, mandei. Ah, tá. Mas assim, qual é a sua vida profissional? Eu digo, vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quem vai falar é a espírita, não é a profissional. Quer, se não, pega outra pessoa. Entendeu? Ah, você tem como vir falar aqui? Foi uma determinada empresa nos chamou, mas assim, tu não vai poder falar de espiritismo. Então não vou, porque eu só sei falar de espiritismo. Só sei falar de Jesus, Deus e Kardec. Entendeu? Então a gente tem que estar muito atento, tá, gente? Senão a gente cai. Não vamos, porém, então olha só, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos o quê? Porque esses espíritos superiores não vão perder tempo. Ah, eu tenho que comprovar para a Mita que eu estou aqui. Então vou bater a caneta. Você consegue entender o espírito superior fazendo isso? Pergunta de número 4, para finalizar. É proibido aos espíritos inferiores comparecer às reuniões sérias? Gente, nunca mais esquece isso aqui, tá? Porque aí responde aquela questão que nós falamos. O fato da reunião estar sendo realizada dentro do centro espírita, isso garante que nenhum espírito irá, o espírito inferior, brincalhão, vai zombeteiro, ou que o fato de ser dentro do centro, isso garante a assistência dos bons espíritos? É proibido aos espíritos inferiores comparecer às reuniões sérias, e aqui a reunião é séria. Resposta: não, não é proibido. Mas não são os doentes que precisam de médico? Algumas vezes assistem a elas com o objetivo de aproveitar os ensinos que vos são dados. Mas, nesse caso, eles permanecem o quê? Calados. Como estouvados, ou seja, inconsequentes, numa reunião de pessoas o quê? Ajuizadas. Tá? Agora, não é a casa séria, é o grupo sério. Tá? E o que é seriedade é você... O que é a seriedade? Você leva aquele trabalho com respeito, dignidade, você se prepara, você estuda, você está sempre presente, você não é aquela pessoa que qualquer imprevistozinho você já falta, tá? É realmente a dedicação ao trabalho, o equilíbrio. E tia, me lembrei que na Revista Espírita de 1860... o espírito de Charlet, que o próprio Kardec diz que quando encarnado ele era acima do vulgar, né? E ele relata que ele ia muitas vezes para as reuniões do Kardec, mas ele ficava calado, porque ele não tinha nada, ele disse que não sabia das coisas que estavam sendo ditas. É isso mesmo. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta. Não é uma delícia estudar? Como ficar sem estudar, né, gente? É uma delícia, né, Augusto? A gente está aqui lendo, conversando, aprimorando as nossas lições. Então, antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que tipo de espíritos influenciam para o mal? Que tipos? Espíritos maus.
Eles incentivam a fazer o mal, eles inspiram a fazer o mal. Então aí eu faço uma nova pergunta: e por que espíritos maus estão me influenciando? Porque eu estou em sintonia. São espíritos afins, que eu comungo desse ideal, porque fui eu que os atraí. Porque, dentro do movimento espírita, por falta de estudo, muitos irmãos nossos acham que o fato de estar fazendo uma reunião mediúnica dentro da casa espírita, que isso já garante que é uma reunião séria. Reuniões fúteis. E naquela época, então, o povo se reunia para ver a mesa balançar, a cadeira balançar, faziam perguntas desnecessárias. Tinha aí hoje no movimento, teria reunião fúteis? Claro que teria. Qual é a intenção do grupo? Qual o propósito? Porque tem muita gente que vai para reunião mediúnica, gente, por mera curiosidade. Tem pessoas que adoram o fenômeno, só isso. Tem pessoas que vão para reunião mediúnica por pura vaidade e sai de lá se sentindo superior. A cúpula da reunião mediúnica. Agora, não é a casa séria, é o grupo sério. E o que é seriedade é você... O que é seriedade? É você leva aquele trabalho com respeito, dignidade, você se prepara, você estuda, você está sempre presente, você não é aquela pessoa que qualquer imprevistozinho você já falta. É realmente a dedicação ao trabalho, o equilíbrio. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Só nos resta agradecer, né? Agradecer. Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.